Olá, seguros, e você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Coronel Ramalho e esse é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalom Consultoria e Treinamento que tem o objetivo de dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura. Esse movimento ele busca levar mais segurança para as pessoas através da sinergia entre os setores público e privado. Uma casa, um bairro, um condomínio, uma empresa, um município. E nesse 11º episódio do Conexão Nordeste, nós abordaremos o tema Serviço de Inteligência e a sua importância para a evolução da segurança pública e privada no Nordeste. Uma análise atualizada. Estou, como sempre, aqui muito bem acompanhado do meu parceiro Luciano Nunes, da Ingeprod Luciano Nunes, que fará a apresentação do nosso convidado de hoje. Luciano. Eita, hoje é um remake. A gente vai reviver aí velhos tempos deliciosos com o nosso amigo Renato Márcio da Rocha Leite. Né? Fazer um pouco aqui um breve depois do histórico dele, mas queria lembrar a passagem da gente juntos lá, né? Várias e várias noites, né? Alguém cochilava do outro lado da mesa, né? Enquanto estava tendo a reunião lá do secretário, mas bem interessante. Então, com a palavra aí, Renato, para fazer a apresentação dele, depois eu leio o currículo dele. Bom, meu nome é Renato, o Luciano já me nominou completo. Aquele momento foi muito difícil, né, Luciano? Ao início da pandemia, a gente sem perspectiva nenhuma, e de uma forma muito profissional, os órgãos, né, de segurança aqui de Pernambuco, eles se posicionaram de forma protagonizando a resposta do Estado e, graças a Deus, deu tudo certo e as amizades se fortaleceram, né? A nossa amizade, a minha e a sua, Luciano, se fortaleceu bastante naquele momento tão difícil. Eu sou delegado de polícia civil e, se o Luciano vai ler meu currículo, eu digo apenas que minha última função foi como chefe da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Ok. Então, o Renato, ele é delegado, né, formado bacharel em Direito, bacharelado em Direito pela Unicap, né, pós-graduação pela Escola de Magistratura, né, Escola Superior de Magistratura do Recife, preparação para a magistratura da Justiça do Trabalho. Eu acho que ele queria ser advogado, ele queria ser juiz, mas aí eu acho que no meio do caminho ele começou a mudar a ideia. Pelo currículo dele aqui a gente vai ver. Então, na área de segurança pública tem especialização lato sensu, né? Curso de aperfeiçoamento em inteligência. Eu vejo que a questão da inteligência começa a surgir em meados de 2007, né? Quando ele vai para esse curso de inteligência, depois o curso de aperfeiçoamento em planejamento e gestão de operações policiais na Academia Nacional de Polícia, e o curso de inteligência de segurança pública na então Senasp, né? E eu vejo que o modelo aqui foi pelo CIDES, quer dizer, é o embrião da escola de inteligência que Renato depois vai falar um pouquinho, praticamente ele desenhou quando estava lá no CIDES, né? Tem também aqui outros cursos no CIDES, Escola Superior de Inteligência Estratégica de Guerra, no Rio de Janeiro, né? Agora tem aqui esse curso que só as histórias que ele falava lá de El Salvador é uma história para um outro podcast, né? Que foi o curso LELD, Law Enforcement Leadership Development, pela Academia de El Salvador, né? Foram mais de 270 horas, depois ele pode fazer um pequeno brief para a gente aí, né? E a viagem que ele fez, depois postou aí muito incerto, ele cobriu em 2023, quando foi lá para a China, né? Para o curso de comunicação de assuntos policiais na zona consular, né?
Referendo a ele que, apesar do cargo de diretor, de chefe da polícia aqui, chefe do CID Estudinho, ele referencia aqui a questão do início dele na empresa MV Informática, né, como auxiliar administrativo, né, ele gosta muito de pontuar isso aí, a questão dele como advogado autônomo, a passagem dele quando ele chega a delegado, ele é nomeado em meados de 2000, né, lotação em várias cidades, como Santa Cruz da Malta, né, no Sertão, Fernando de Noronha, que ele disse que foi o pior local que ele trabalhou, né? Aí A sim. delegacia de repressão a roubos e furto de veículo, onde ele fez muitos amigos, né? Segundo ele, né? O DEMARC também, né? Onde ele ficou à frente lá do núcleo de inteligência, né? A delegacia de Joana Bezerra. A Dintel, eu acho que a Dintel é o estágio para chegar no CIRIDES, né, Renato? Depois ele passar na Dintel, ele vai para o CIRIDES e finalmente ele chega delegado-geral da Polícia Civil de janeiro de 2024 a novembro de 2025. Né? Tem vários eventos aqui que ele participou na Senastro, e Renato é um cara sempre antenado com a questão da educação e com foco na questão da inteligência. Eu costumo dizer que Renato é aquele cara que ele viveu o embrião da segurança junto com a inteligência e a modernização, né? Porque ele foi um dos caras que acompanhou o surgimento do Guardião aqui em Pernambuco, né, Renato? Foi. Na verdade, a minha história na inteligência começa 8 anos depois de eu entrar na polícia, né? E eu estava voltando de Fernando de Noronha, onde passei quase 6 anos trabalhando. Passei muito tempo só em Fernando de Noronha. Normalmente são 2 delegados que revezam lá, mas eu passei mais de 4 anos só. E assim, o pessoal diz que eu não preciso mais tirar férias, né? Depois de ter passado tanto tempo em Fernando de Noronha. Mas não é bem assim. Eu acho que onde a gente passa, a gente quer fazer o melhor possível. E eu me envolvi bastante. Claro que fazer polícia em Fernando de Noronha não é a mesma coisa. De fazer uma polícia mais proativa e preventiva e antecipar, né, as crises que, porventura, a gente pudesse ter. Como houve, depois que eu saí de lá, depois de quase 50 anos, houve um homicídio em Fernando de Noronha, 2 anos depois de eu ter saído de lá. O meu período foi muito, muito produtivo em Fernando de Noronha e redundou que eu recebi o título de cidadão noronhense por conta dos serviços prestados, né? De lá eu vim para a Delegacia de Repressão a Roubo e Furto de Veículos aqui no Recife, onde foi realmente o antagonismo de atuação. Se lá em Fernando de Noronha eu estava numa situação de ter possibilidade de me antecipar aos crimes, na roubos e furto de veículos foi onde tudo acontecia antes mesmo da gente entender o que estava acontecendo. Então, isso me levou a perceber que só com a possibilidade de se trabalhar de maneira mais antecipando, vamos dizer assim, né? É que a gente consegue fazer um trabalho bem feito. E foi na roubos e furto de veículos que eu ingressei na atividade de inteligência e, naquele momento, o Sistema Estadual de Inteligência de Pernambuco estava se criando, né? E foi um momento em que a gente conseguiu instalar esse núcleo de inteligência lá na furto de veículos e a primeira operação de combate ao roubo e o furto de veículo no estado de Pernambuco foi realizada ali em meados de 2008,
onde a gente conseguiu prender uma quadrilha que vinha fazendo vários assaltos de veículos assim utilitários, combis, picapes, furgões, esse tipo de veículo. Depois eu fui para o DENARC, né? E ainda dentro da atividade de inteligência, aqui em Pernambuco, a pessoa, quando entra na atividade de inteligência, ela sai da investigação. Então, os 20 delegados que nós temos hoje aqui em Pernambuco, que fazem parte do sistema de inteligência, eles não fazem investigação, eles não produzem inquérito, eles produzem apenas o conhecimento mesmo, que assessora na investigação. Esse é o papel da inteligência de segurança pública, né, no que diz respeito à polícia judiciária. E no DENARC foi realmente assim um aprendizado enorme. A gente passou de 2008 a 2014 no DENARC, foram 6 anos também, e foram mais de 12 operações realizadas e, na verdade, uma produção de apreensão e de prisão, apreensão de drogas e de objetos ligados ao tráfico de droga e prisão de envolvidos no tráfico de drogas aqui em Pernambuco, muito grande, com a utilização das ferramentas de inteligência, né, que a gente tinha na época. Inclusive, como o Luciano falou, o Guardião. O Guardião, ele foi de suma importância naquele período. Ainda hoje a gente utiliza ele aqui, mas outras ferramentas surgiram também e que nos possibilita fazer enfrentamento à criminalidade mais organizada, né? Eu costumo dizer que aqui em Pernambuco a gente ainda não tem uma atuação sistêmica dos grupos, das facções de criminalidade organizada que atuam a nível nacional. Claro, elas estão presentes, as organizações criminosas estão presentes, mas eles não têm uma capilaridade, vamos dizer assim, mais organizada aqui no Estado, não só por conta da atuação das polícias, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Polícia Penal também, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica, mas principalmente pela ambiência criminal que existe no Estado, que, de certa forma, impossibilita que essas organizações criminosas elas consigam se enraizar mais profundamente aqui no nosso Estado. De lá do DENARC, que foi o grande aprendizado na área de inteligência, eu assumi a diretoria de inteligência da Polícia Civil, a DINTEL, como o Luciano falou, e saí para assumir o Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social, que é a agência de inteligência da Secretaria de Defesa Social aqui em Pernambuco. Então, era nesse Centro Integrado de Inteligência que a gente tinha o guarda-chuva, onde se linkavam todas as inteligências de segurança pública do Estado. Então, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Casa Militar, a inteligência da SERES, que é agora SEAP, né, que é a Secretaria a inteligência do Corpo de Bombeiros, enfim, todas as inteligências ligadas à área de segurança pública eram linkadas no CIIDES, que era a agência central, que é, na verdade, a agência central do Sistema Estadual de Inteligência no nosso Estado. E de lá do CIIDES, tentei me aposentar, Coronel Ramalho, mas não deixaram e me convidaram para assumir a Delegacia Geral de Polícia aqui do Estado, na função de chefe de polícia, e onde eu fiquei até 2025, mas sempre com essa perspectiva de buscar a aposentadoria para tentar trazer
para a iniciativa privada toda a experiência, né, que nós temos, o senhor, o Coronel Ramalho, o Coronel Luciano, o senhor também tem, sobre o quão importante é essa parceria entre o público e o privado. Eu acho que isso é fundamental a gente ressaltar. O Luciano já falava lá atrás, lá no início da nossa trajetória ali durante a pandemia, das cidades inteligentes, né, Luciano, que começam ali a acontecer no município, mas que o Estado e a União têm certamente uma participação muito, assim, robusta nesses projetos de integração, de sistematização de um combate à criminalidade que afeta a iniciativa privada de forma muito contundente. Sim. Haja vista a gente ter aí a noção de que os roubos e furtos de carga, eles geram um prejuízo grande na nossa economia e isso é papel também do Estado, como é também papel das empresas, né, da iniciativa privada, tentar prevenir. E a inteligência se insere exatamente nesse contexto de buscar antecipar, buscar prevenir ações que possam minimizar esses prejuízos que o crime ele traz, né, para a nossa sociedade. Renato, como a gente é acompanhado aqui, tanto com os profissionais da área, como também o público leigo, e talvez não fique claro para um ou outro o conceito de inteligência, assim, na prática, papo reto, né? A inteligência é o conjunto de informações, de dados e tal, através dos bancos de dados, é placa de carro, é dado de infrator da lei e tudo mais, que a gente vai trabalhando e vai juntando as pedras do quebra-cabeça para poder ter as informações, para poder defender a sociedade. Tanto é que eu queria que vocês dois explicassem aí, as siglas são muito próximas, né? CIOD, CIIDs e tal. Eu entendi muito bem, mas para o público leigo talvez fique assim um pouquinho perdido aí. Se você puder dar uma palhinha aí, bem Sim, claro. rapidinho. Que o Luciano está com uma questão aí que eu já vi que ele já ia engrenar. Eu peço até desculpa por ter atravessado. Não sei se o Luciano quer falar. Acho Luciano? Que ele travou, hein? A minha imagem está congelada, mas eu ia contextualizar o seguinte: às vezes a gente pensa que a inteligência ela só está atrelada à questão da segurança pública, né? Uma das coisas que eu me lembro muito bem lá, quando o Renato estava atuando, principalmente na pandemia, foi a importância de organização, de como a gente ia movimentar a tropa e as ações que a gente ia fazer. Para você ter uma ideia, tinha um aplicativo que dizia onde as pessoas estavam concentradas. E depois, quando os agentes de Renato iam no terreno, verificava que aquilo ali não era o que estava acontecendo. Como, por exemplo, a gente estava dizendo que no final de semana, lá no Poço da Panela, tinha muita gente, mas na verdade eram os edifícios. Em compensação, quando a gente ia ver nova descoberta pelas câmeras, estava o pessoal tudo lá na feira. E o aplicativo dizia que tinha pouca gente. Assim, às vezes a gente pensa que uma informação ela não reverbera em outros setores, né? Como, por exemplo, para a instalação de uma indústria, ela se baseia em informações de criminalidade, como o Renato está falando, para dizer o apetite que a empresa tem ou não de fazer a implantação ali dentro, né? Aí, com base nisso, Renato, o que é que eu pergunto hoje? Com tanta evolução, como é que está hoje o cenário de inteligência no Nordeste, com essa integração com o IA, né? Já se passaram mais de 3 anos que a gente saiu do lado do CIOS, você está vivenciando isso aí. Como é que você vê essa atualização hoje aqui no Nordeste? Eu vou começar contextualizando a colocação do Coronel Ramalho, Coronel Luciano, e depois eu abordo aí a sua... Aqui em Pernambuco, nós temos a Secretaria de Defesa Social
e as suas operativas, as polícias civil, militar, corpo de bombeiro e polícia científica. Mas, como órgão da estrutura organizacional da secretaria, nós também temos o Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social e o Centro Integrado de Operações de Defesa Social. Ali em 2020, o Coronel Luciano assumiu o centro. Se eu estiver errado, me corrija aí, Luciano, por favor. Mas, tranquilo. além de 2020, acho que você assumiu o CIODES, né? Exato. O Centro Integrado de Operações de Defesa Social. O Centro Integrado de Operações de Defesa Social é o encarregado por direcionar o efetivo operacional das polícias. E o Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social é o responsável pelo levantamento de informações que possam contribuir para esse direcionamento das operações das polícias. E é exatamente isso que o coronel falou sobre inteligência. O que é inteligência? Inteligência é o levantamento de dados, levantamento de informações que precisam ser analisados, né, esses dados, essas informações, para serem transformados em um conhecimento. Esse conhecimento é o produto final da inteligência e é exatamente o que vai assessorar a tomada da decisão. O decisor, aquele responsável por orientar as ações, tanto no setor público como no setor privado, ele precisa ser alimentado de informações, de conhecimento, para que a decisão dele seja mais completa possível, né, de forma mais abrangente possível, para poder atingir aquele problema ou aquela situação de maneira mais eficaz também possível. Então, essa exatamente a conceituação da atividade de inteligência que pode ser realizada tanto no setor público como no setor privado. É que, Renato, aqui, como a gente faz a conexão entre o Sudeste e o Nordeste, né? Estou aqui em São Paulo e tudo mais. Aqui o pessoal está muito acostumado a ouvir Secretaria de Segurança Pública, né? Sim, então é por isso sim. que deu, como a gente conecta o pessoal, é nesse sentido que eu pedi essa explicação para o público leigo aí. Obrigado mesmo. Perfeito. Aí é Secretaria de Segurança Pública, aqui é Secretaria de Defesa Social. Pronto. Na Paraíba, coronel, a gente tem a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Isso. Aqui no estado vizinho a Pernambuco. Mas é a secretaria que trata da questão da segurança pública no nosso estado, né? Eu acho que então ficou claro para o nosso público essa questão. Quando fala, defesa social, a gente não está falando de segurança pública, é a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Com relação a essa questão que o Luciano trouxe, que trata sobre a integração, né, aqui no Nordeste, no que diz respeito às inteligências de segurança pública, ou seja, as inteligências que atuam no âmbito público, a gente tem uma integração interessante, mas a gente precisa evoluir bastante para que essa integração ela passe de uma integração entre pessoas e se transforme em uma integração realmente institucional entre as instituições. Sabendo, né, todos nós sabemos que as instituições são constituídas, são formadas por pessoas. Então, o caminho é esse mesmo. Tudo passa, primeiramente entre as pessoas. Mas a gente precisa evoluir para que essa integração ela tenha a governança institucional suficiente para manter
esse vínculo de integração, mesmo com a substituição das pessoas que, porventura, inicialmente começaram aquelas relações. Então, o que está faltando nesse momento é essa governança que se deve ter aí com o passar do tempo, em um curto espaço de tempo, porque é muito natural que isso se evolua dessa forma. E, assim, atualmente, a gente consegue já fazer operações interestaduais aqui no Nordeste de combate à criminalidade. Só no ano passado, a gente fez operações aqui entre Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Infelizmente, o estado de Alagoas não teve condição de participar dessas operações. E meados ali de setembro, nós tivemos uma grande operação regional, contando com esses estados que eu citei agora há pouco, mais o Ceará, onde nós, no mesmo dia, nós executamos vários mandados de prisão, vários mandados de busca e apreensão em todos os estados do Nordeste. Isso foi uma demonstração de que essa integração ela está amadurecendo e que nos próximos anos, certamente, a gente vai ter resultados muito mais profícuos utilizando dessa metodologia de operações integradas entre os estados e entre as polícias. Todas as polícias participaram dessas operações. Isso nos deixa com muita esperança de que o Nordeste, por ser uma região historicamente violenta, a região consiga diminuir esses índices de criminalidade no futuro bem próximo. Excelente notícia aí, vocês estão de parabéns, porque essa integração realmente é o que faz a coisa acontecer. Luciano está acompanhando aí, Luciano? Estou acompanhando, tem um problema aqui na imagem, mas estou acompanhando. Uma coisa que eu queria que Renato pudesse pontuar é o seguinte: a questão da inteligência hoje, Renato, como é que ela pode contribuir para a evolução da segurança pública e privada? Haja vista que eu noto hoje que o privado ele se preocupa muito mais hoje com os ativos dele do que a segurança pública. Do tipo, por exemplo, nós temos um cone logístico lá no Cabo Santo Agostinho, que você conhece. A gente pode ter uma boa interação com o pessoal da delegacia, mas quando a gente tem visitas, como, por exemplo, um CEO do Mercado Livre, da Barcila, pessoal da GPA, eles procuram um supervisor da gente para saber como é que está a situação, achando que aqui está uma coisa, né, que vai ter um problema, aquela coisa toda. Então, como é que você vê essa questão hoje da profissionalização desse mercado migrando para a segurança privada, onde a gente vai encontrar oficiais da polícia, oficiais de Forças Armadas e também pessoas que estão fazendo cursos específicos, né, Ramalho? É isso aí. Não, excelente pergunta. Essa, inclusive, minha curiosidade aqui, eu acho que é um dos grandes o valor que a gente vai entregar aqui. Por favor, Renato. Veja, a inteligência, a atividade de inteligência, ela consegue orbitar as duas esferas, a esfera pública e a esfera privada. Porque se trata de uma única maneira de enxergar diversos problemas. Para a gente poder resolver um problema, vamos imaginar um problema matemático, né? Para a gente poder resolver um problema matemático, a gente precisa entender o problema, senão a gente não consegue a solução. Então, isso a gente pode trazer
tanto para a esfera pública como para a esfera privada. Os problemas, eles existem. E para a gente poder solucioná-los, a gente precisa entendê-los. E a inteligência, ela se encaixa exatamente aí. Ela é uma ferramenta para que a gente consiga entender os problemas existentes e, principalmente, para que a gente consiga precaver problemas futuros através do levantamento de informação, cruzamento de dados, análise de informações, análise de dados, produção de um produto da situação que o cliente, né, no caso, ou o secretário de Defesa Social, o secretário de Segurança Pública, o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da PM, ou o empresário, o comerciante, né, o tomador de decisão, ele precisa ter essas informações para poder tomar uma decisão de forma mais acertada. Então, é exatamente nesse nicho de atuação que a inteligência ela pode contribuir bastante, principalmente com a parte logística das instituições, visando transformar alguns recursos escassos em ativos importantes para se fazer a operação, a execução do planejamento que se pretende. Então, é tentar otimizar os recursos através de levantamentos de dados, visando um resultado mais eficaz. É basicamente nesse sentido que a inteligência pode atuar. Eu gostei bastante disso. Gostei muito da sua analogia aí da resolução de problema. Muito bom, gostei. E como fazer isso? Através de uma metodologia de produção de um conhecimento que pode ser aplicado tanto no âmbito público como no âmbito privado, desde que a situação seja colocada, a necessidade seja apresentada, e aí a atividade de inteligência passe a atuar nessa necessidade, ou nessa dificuldade, ou nesse problema. Dentro entre essa integração entre o público e o privado, não sei se Luciano vai concordar comigo, mas assim, a gente tem as informações e esse movimento, ele está acontecendo, né? Aqui na região sudeste, em especial aqui no estado de São Paulo, eu estou na cidade de São Paulo, o pessoal está falando muito do Smart Sampa, que nada mais é do que a gente pegar uma câmera que está voltada para a parte externa e compartilhar, né, na frente do condomínio, na frente do comércio, na frente, por exemplo, de outras organizações, que não está filmando a parte interna, e aí ele empresta essas informações, doa essas informações, compartilha essas informações com o poder público. Então, uma verdadeira sinergia. E eu noto aqui também, Renato, que nós temos vários gestores de segurança que estão à frente das empresas privadas que já têm um DNA de forças de segurança, né? Então, ele já pertenceu à Polícia Civil, ao Exército, como o Luciano falou, à Polícia Militar, e ele tem essa vontade também de colaborar com a segurança. Então, isso que você falou faz muito sentido para mim, eu acho que está acontecendo, eu acho que a gente tem que pilhar, né? Fomentar, fazer isso andar, né? É por aí. Luciano. Só uma observação à sua fala. Sim, por favor. Diga. Os colegas que já estão empreendendo, que passaram pelas forças de segurança pública e hoje estão empreendendo na iniciativa privada, assim, a grande maioria nessa seara de segurança corporativa é um caminho já asfaltado, vamos dizer assim, que pode favorecer bastante pelo fato deles terem também conhecimento acerca da atividade de inteligência,
favorecerem bastante, esse caminho pode favorecer bastante o entendimento de que a atividade de inteligência ela pode ser um vetor, um somador à iniciativa das corporações de segurança privada, que focam muito na questão operacional da segurança, mas que precisam ter esse produto na retaguarda para poder orientar eles como realizar essas ações operacionais de segurança privada no mundo corporativo. Então, eu entendo que existe um caminho assim bem asfaltado, bem tranquilo para se exercitar essa atividade de inteligência, visando assessorar a tomada de decisão na segurança privada corporativa. Eu concordo 100%. É isso. Luciano, retomando aí. Retomando aqui, você fez essa introdução aí, né? Queria falar um pouquinho, como é que você vê hoje esse movimento da inteligência, o crescimento dele, e para o pessoal entender como é que ele reverbera na organização também dos meios, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que um levantamento, um estudo que foi feito, ele não impacta na atividade que você está realizando na ponta, né? Aí eu gosto muito de citar como exemplo positivo de inteligência, e na época eu estava no 11º, foi aquele movimento dos caminhoneiros, que teve aqui em Pernambuco, né? E aí tinha a participação sua com o pessoal das demais agências de inteligência, que ficavam informando para a gente que estava no batalhão como é que estava a posição de nossa área. Só para Ramalho ter uma ideia, eu não tinha como ficar com as viaturas circulando muito, porque eu não tinha combustível. Então, eu era basicamente PPF, mas aí a gente ficava na central com essas informações que o time de Renato passava, tentando reorganizar como é que a gente podia fazer o policiamento. Aí a minha pergunta para a Renata é exatamente como é que essa importância aí ela se materializa na prática, né? Na verdade, o conhecimento produzido pela atividade de inteligência, ele favorece várias possibilidades de ação daquele tomador de decisão. Então, esse exemplo que você colocou, Luciano, a greve dos caminhoneiros, que foi um movimento importante naquele momento, ele impactou severamente a vida do cidadão que não tinha mais condições de exercer seu direito de ir e vir por falta de combustível, imagine, né? Então, isso também faz com que a criminalidade ela se adapte, ela se molde. Essas dificuldades que a sociedade enfrenta faz com que também a criminalidade ela se molde. E a produção de um conhecimento de como a atividade criminal ela está agindo naquele determinado momento e por conta daquela determinada situação, ela possibilita o emprego mais racional, não só do efetivo, mas também dos meios disponíveis ali naquela ocasião. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso fazendo uma analogia aí para o mundo empresarial, faz todo sentido também, porque nunca nenhuma corporação vai ter o efetivo suficiente para as demandas que surgem e talvez os meios necessários para atender essas demandas. Então, o uso de um conhecimento acerca do que se pode fazer para alcançar determinado resultado com aqueles meios existentes
é fundamental para a vida e assim, a existência de qualquer corporação. É exatamente esse o papel da atividade de inteligência. Falar um pouquinho sobre essa possibilidade de atuar através da inteligência, suprindo a deficiência de meios. A gente tem com os vários sistemas de inteligência, as várias ferramentas de inteligência que hoje conseguem substituir dezenas de analistas através de uma análise mais focada de dados e de informações por meio de algoritmos, né, de análise de dados. Então, isso assim demonstra a possibilidade que tem a inteligência de trazer um ganho de capital que impacta, um ganho de conhecimento que impacta no ganho positivo de capital para as empresas e também para o setor público, porque sabendo utilizar os recursos que são escassos, né, em todas as... Isso faz com que o diferencial de acerto, de resultado positivo, ele venha e seja assim um produto a ser apresentado por essas corporações, né? Eu acho que o grande... Luciano, só complementando, eu acho que o grande ganho, Renato, e é justamente assim, o privado, ele quer proteger intramuros, né? Dentro do condomínio, dentro da empresa e tal, mas essa sinergia fomenta a segurança extramuros. Quando o colaborador sai da empresa, do condomínio logístico e vai se deslocar para a casa dele, quando ele vem para o trabalho, o itinerary, né? Então, tudo isso é um grande ganho. Luciano. Quando você citou aquela parte da operação do Nordeste aqui, da integração, né? Me vem agora uma pergunta. Como é que está o movimento de formação desse novo profissional de inteligência, né? Já vista que a gente observa também o surgimento de muitos cursos de inteligência, onde vão buscar profissionais como você ou outros, para qualificar profissionais tanto da iniciativa pública como privada. E agora você tem a questão do município também, que está bebendo na fonte, né? Já bebia de forma moderada, mas agora ele faz parte do sistema. Como é que você vê esse escalonamento, esse crescimento aí? Excelente, Luciano, excelente pergunta. A atividade de inteligência, eminentemente, ela precisa de atualização, de capacitação. As ferramentas que são disponibilizadas para esta área, né, elas se modernizam assim, de uma maneira muito rápida. E esse dinamismo faz com que o profissional de inteligência ele precise estar estudando, estar antenado com o que acontece, não só no mercado, mas também na legislação brasileira, assim, de forma cotidiana. Então, pensando nisso, e aí puxando um pouquinho a sardinha para o lado da gente aqui em Pernambuco, pensando nisso ali em meados de 2019, 2020, a gente idealizou um projeto de criação de uma escola de inteligência. Você acompanhou isso. E depois de muito trabalho e após a bênção de Deus, a gente conseguiu instalar essa escola de inteligência no final de 2023, aqui em Pernambuco. Foi a primeira escola de inteligência do Estado, voltada para o setor público, né? É uma escola de inteligência de segurança pública, porém, os parceiros da iniciativa privada, eles também
são capacitados nessa escola. Alguns cursos, eles são disponibilizados para iniciativa privada e para outros órgãos também que atuam na área de segurança. E a gente já teve o pessoal da Petrobras fazendo o curso aqui na Escola de Inteligência. A gente já teve diversos municípios, guardas municipais, sendo capacitados aqui também na Escola de Inteligência. E isso fez com que essa integração, ela não só fosse fomentada, mas ela passou a ter uma liga, né? uma sintonia muito maior entre esses órgãos que atuam, como o Coronel Ramalho bem colocou aí, tanto na segurança privada, né, intramuros, como na segurança pública extramuros. E esse dinamismo de ferramentas fez com que alguns profissionais da área de inteligência aqui no nosso estado, eles passassem a se especializar em determinadas ferramentas. Por exemplo, a gente teve aqueles cursos iniciais para pilotos de drone, não sei se você se lembra, Luciano, que foi uma iniciativa sua, lá no FIODES, para poder acompanhar aqueles movimentos naquela fase ali das eleições de 2020, se eu não me engano, 2022. 22, por ali. E esse curso de pilotos de drone, hoje a gente já tem 3 versões na escola. O mais básico, um mais avançado e o mais profissional de todos, que são para aqueles que já têm os primeiros cursos, né, de pilotagem. Então, é algo assim, novas ferramentas, sistemas de cruzamento de dados que tem uma robustez assim, impressionante, que foram adquiridos agora há pouco pelo estado de Pernambuco e que estão ajudando aí no combate à criminalidade, que demandam uma capacitação para que o profissional da área ele consiga extrair o máximo possível de todas aquelas utilidades que tem, né, aquela ferramenta, aquele sistema. E isso gera também a necessidade dessas pessoas, desses profissionais se capacitarem. Enfim, é uma sequência, né, um dinamismo que acontece não só no âmbito das ferramentas que surgem, mas também da necessidade de acompanhamento dos nossos profissionais de inteligência para poderem entender, né, essas novas ferramentas que estão aí no mercado aparecendo. Então, uma coisa puxa a outra, essa necessidade ela vai existir sempre, e a escola de inteligência, né, os cursos, as capacitações, eles estão aí exatamente para fazer com que essa possibilidade de necessidade de entender, de compreender o que está acontecendo no mercado e também a possibilidade para propiciar aquisições corretas, né, que sejam úteis para a atividade de inteligência, e a partir daí a necessidade que tem o profissional de se capacitar para se utilizar dessas ferramentas que estão sendo adquiridas aí, não só aqui em Pernambuco, mas em vários estados aí da federação. Luciano, a gente, devido ao tempo, a gente está caminhando para o final aqui, devido à nossa limitação. Ok. Só para fazer um remendo aí com o Renato, uma das coisas que eu achei interessante foi, apesar de se bater muito hoje em questão de LGPD, compliance, houve uma explosão, no meu entender, que antes a gente via serviço de inteligência
só ligado à polícia, né? Mas hoje, se você chegar num tribunal de justiça, que Ramalho já teve a experiência dele lá como Sim. trabalhando, tem um serviço, né? O Ministério Público também avançou muito, eu sei que bebeu na fonte aí com você, particularmente aqui de Pernambuco, mas o que a gente vê, assim, pela prática que eu observo aqui nas empresas, é que eles veem esse ativo de inteligência como uma coisa que influencia positivamente ou negativamente na atividade produtiva dele, né? Então, eles estão sempre querendo entender o que está acontecendo em termos de comunidade, em termos de como a planta dele está funcionando ali, porque ele sabe, como você mesmo falou aí, qualquer impacto pode afetar negativamente a produção ou até mesmo na contratação de um profissional que possa prejudicar a empresa, entendeu? Como é que você hoje, para finalizar, né, vê esse movimento com esse crime organizado, onde, por exemplo, no último programa que a gente teve aqui com o Aristóteles lá do Ceará, ele falou que as facções elas impactam negativamente nas empresas, chegando até a dizer que os funcionários não vão trabalhar hoje. Quando ele diz isso, o cara não vai trabalhar mesmo e a fábrica para lá. Na verdade, a criminalidade organizada, ela está se apresentando em vários setores, inclusive no setor público também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não só na contratação de funcionários na iniciativa privada, mas também de servidores públicos. A única maneira que se tem de não errar, né, nesse momento é levantando informações sobre a pessoa. Claro que existem limitações, mas é bem possível, é bem tranquilo se fazer um levantamento mínimo acerca daquelas pessoas que estão sendo contratadas, dizer assim, negativa da criminalidade organizada nas corporações públicas ou privadas. Com relação à instalação de plantas em determinadas áreas, isso é básico, na minha visão, é básico que se tenha um estudo estatístico da criminalidade naquela região para poder se tomar essa decisão de forma mais correta possível. Isso aí, eu acredito que a inteligência, também a atividade de inteligência pode ajudar bastante para que essa perda de capital ela não aconteça de uma maneira tão abrangente ou tão impactante. Ok. Ramalho, vamos fazer o fechamento aí, né? Agradecer aí a aula aí de Renato, né? Eu já vou aqui dar a gente fala na gíria, que é uma chavecada aqui, um convite para o próximo programa, Renato, porque a gente tem várias questões que passaram aqui na minha cabeça, inclusive você falou dos drones, a próxima edição da Drone Show, que a gente faz lá, auxilia, né, no funcionamento, que sempre foi por 6 edições de segurança pública e privada e tudo mais, esse ano vai ser geointeligência. Então, devido à grande importância aí dessa questão. Então, fica aqui o convite, mais que um agradecimento aí sincero da nossa parte pela sua disponibilidade. A gente sabe que a gente impactou aqui para a produção do programa a sua vida cotidiana aí e familiar. A gente agradece muito essa sua disponibilidade. Confesso que fiquei com inveja, porque Noronha eu passei só 2 semanas em lua de mel com a minha patroa e eu fiquei maravilhado. Da Paraíba, o meu grande carinho que você falou do seu vizinho aí, meu pai era paraibano, de Bonito Santa Fé, do sertão ali. Então, todas essas questões que envolvem
o Nordeste, o Sudeste, em especial todo o nosso Brasil, é essa nossa missão de levar mais segurança, fomentando isso, e a sua disponibilidade de estar aqui, compartilhando seu conhecimento com todos, tanto do público quanto do privado, isso nos faz te admirar aí com uma grandeza da sua disponibilidade. Eu devolvo a palavra aí a Luciano para fazer o encerramento. Obrigado, viu, Renato, pela sua presença. Eu que agradeço, Coronel Ramalho. Foi uma satisfação enorme, estou à disposição sempre. Obrigado. Agradecer aí a Renato, só para pontuar, essa figura aí simples, né? Desde a época que a gente conheceu lá no CIOTAS, né? De participar de ideias mirabolantes, como, por exemplo, o Jardim Suspenso da Babilônia, das cotas de fogão, dos almoços, né? E várias situações que teve lá, que a gente ficava pensando como é que a gente ia resolver os dias de domingo, dia de sábado na pandemia, ele com medo de pegar a Covid para não passar por em casa, e todo mundo caindo e Renato ficando, viu? Sem pegar a Covid. Né? Então, assim, agradecer, né, pelo aprendizado, pela amizade, pela passagem que ele teve lá no CIMIDES, né? Como chefe de Polícia Civil aqui, ele foi um exemplo, né? Tanto é que reverberou positivamente a administração dele e a saída dele também. E deixar o convite aqui para ele vir brindar a gente agora, falar um pouquinho de como é que o drone evoluiu no serviço de inteligência, né? E também dele poder falar um pouquinho da experiência dele como aposentado agora, né? Se ele está empreendendo também na questão do serviço de inteligência. Isso aí é um próximo programa que eu acho que ficaria muito legal, viu, Amado? Não, está convidado já, por favor. Eu que agradeço, meus amigos. Vocês não sabem a satisfação que eu tenho de falar sobre o tema. Isso que a gente viveu. Eu entrei na atividade de inteligência em 2007 e saí em 2014. Então, uma vida, né? Minha filha não tinha nem nascido quando eu entrei na atividade. São 17 anos, ela tem 15. Então, eu sinto muita vontade e muito satisfeito mesmo em falar o que se pode falar, né, da atividade. E estou à disposição aí sempre, parabenizando vocês por esse espaço e demonstrando todo o meu carinho e respeito por essa ideia que vocês estão aí executando e colocando em prática. Parabéns, muito obrigado, estou à disposição. Ok, com isso a gente encerra o programa, agradecendo a nossa audiência, sempre conosco aqui, e aquela dica, né? Se fizer sentido para você, o nosso movimento aí de levar mais segurança para as pessoas, compartilhe o conteúdo, ok? Muito obrigado, nos vemos no próximo programa e até lá. Até logo.